mas é um assunto que eu falo, a gente pode falar 300 vezes, as mães não se cansam e é sempre importante estar lembrando alguns fatores. O que é a febre? Então, a febre é a desregulação do centro hipotalâmico, que é o centro termorregulador, quando acontece alguma agressão. Ela geralmente se dá por infecções. Sempre importante estar lembrando que as infecções, elas não são só bacterianas, elas podem ser também virais, fúngicas, né? Então, é uma coisa que eu vou enfatizar demais agora. Febre não é sinônimo de antibiótico. Não é porque a criança está com febre que ela tem que tomar antibiótico. 70%, 80% dos quadros febris na infância, eles são virais. Então, eles podem evoluir para a necessidade de tomar antibiótico? Podem. Mas eles são causados por vírus e nisso o antibiótico não age, tá? O primeiro fatorzinho para a gente enfatizar. Sempre importante estar destacando também que a febre, ela é o aumento da temperatura acima de 37,5 graus. Às vezes a criança também fala, tá com a cabecinha quente, eu senti quentinha, mas botou o termômetro, tá 36,5, 37. Não é febre, tá bom? É uma criança, tá achando que a criança está diferente? Acompanha. Sempre importante estar lembrando que tem que ter termômetro em casa. Vamos aferir a temperatura, até porque faz muita diferença pra gente na hora do atendimento e também na hora da história clínica. Por exemplo, uma criancinha que está tendo febre 37,7, 38, 3 dias com essa febrinha, de repente a febre vai para 39, 39,5, então a gente, teve uma mudança no padrão. A gente tem uma diferença, né? Aí a gente já pode suspeitar que está evoluindo para um quadro bacteriano, uma infecçãozinha secundária. Então, durante a febre, sempre importante, a gente tem os antitérmicos, são mais comumente usados, que todo mundo conhece, que é a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. Eles podem estar sendo usados sempre que a criança tiver febre, se ela não tiver alergia. Sempre importante todas as mães estarem tendo aquela primeira consulta de rotina, né, com o médico, para ele estar prescrevendo o antibiótico para a criança, com a dosezinha certa e o intervalo de dose. Porque cada um tem um intervalo de dose diferente, a dose é diferente, principalmente de acordo com as formulações. Nós temos eles em gotas, em solução, né, que é o xarope, e dependendo da idade da criança, até os comprimidos e peso. Aquela febrezinha que a gente se preocupa é aquela febre onde tem uma mudança no padrão, né? Tá tendo uma febre de 37,7, 38 graus, depois ela evolui com uma febre alta, 39,5, 40 graus, sem nenhuma outra alteração. Então essa criança tem que estar sendo investigada. Febre em recém-nascido, ela sempre deve ser investigada. A convulsão febril, ela geralmente se dá com a rapidez com que essa febre sobe. Então, por exemplo, se a febre chegou nos 39,5, 40, a gente só se preocupa com a rapidez que ela vai descer. Mas ela não vai dar convulsão por estar com os 39. A convulsão, ela dá no aumento da febre. Então, as mães às vezes têm medo, né, de dar o antitérmico em casa, tem medo da convulsão. A medicação que é usada em casa são as mesmas usadas no pronto-socorro. Então, a gente tem essa segurança, né, de estar dando. E, por favor, não deixem as crianças com febre, né, dê a medicação. Muito importante estar lembrando também que se a febre vier já associada a algum outro sinal que não estava, é importante essa criança estar sendo avaliada, como vômito, diarreia, ou ela já está tossindo há muito tempo e aí a febre apareceu, né? Uma criança que está com falta de apetite. Menorzinhos de 1 ano, eles devem ser acompanhados mais de perto, principalmente menores de 6, 3 meses, tá? Eles exigem uma investigação mais cuidadosa. Sempre importante estar lembrando para as mães que um caso muito comum que a gente tem de hipertermia, que nesse caso já não caracteriza a febre, em recém-nascido, é a desidratação. Então, tá vendo o ganho de peso dele nos primeiros dias, tá vendo se essa amamentação está sendo eficiente, está procurando acompanhamento. É importante estar fazendo a primeira consulta do recém-nascido com 10 dias, justamente para ver isso. Porque eles têm uma perda natural de peso fisiológica nos primeiros 7 dias, mas ele já tem que ter começado a recuperar esse peso com 10. Então, é isso que vai estar sendo avaliado nessa consulta.
E também tirar aquelas primeiras duvidazinhas que a gente sempre tem, né? Principalmente as mãezinhas de primeira viagem. Então, mãezinha, eu acho assim que o mais importante de falar da febre é isso. Tá atento aos sinais que acompanham a febre. Sempre importante vocês estarem prestando atenção o horário que a febre está vindo, se é uma febre que só vem à tarde, é uma febre que isso que eu falei, aferir a temperatura, tá medindo a temperatura dessa febre. É importantíssimo isso pra gente no primeiro atendimento. Antes de 24 horas, tá observando se a criança está só com febrinha, não apareceu ainda, geralmente o sintoma vai aparecer depois, o quadro gripal ou alguma outra coisa. E se a criança tiver algum outro sintoma, de vômito, diarreia, ou ela já estava com quadro gripal e arrastado, aí sim, levar logo para essa criancinha ser avaliada. Obrigada e um bom dia para vocês.